Toda vez que eu venho aqui na The House Idiomas conversar com a Lisandra, eu me lembro de como eu gosto de inglês, de como eu acho importante, porque quem fala inglês tem uma experiência diferente na convivência com outras pessoas quando viaja ou quando vai estudar alguma coisa, porque muitos textos em faculdade ainda são em inglês. Quem se especializa em alguma coisa vai ter que em algum momento ler livros em inglês. Agora, Lisandra, conversar é o primeiro passo difícil para muitas pessoas. Por quê? Bom, eu acho que na realidade das escolas, né, das metodologias convencionais no Brasil, se priorizam a leitura e a escrita. E falar se aprende falando. Então, eu acho que esse é o primeiro obstáculo. Não praticar a fala se o seu objetivo é falar. Muitas pessoas que a gente conhece vêm, eu não consigo falar inglês, estudei inglês 8 anos, estudei inglês 10 anos e não falo, não converso. O método aqui da The House é um método britânico. Nesse método vocês priorizam a conversa, a pessoa repete como criança, repete, é isso? É o mesmo processo que a criança, que a gente mesmo aprendeu a nossa língua nativa. A gente aprende, escuta, né? Antes de mais nada, fala, repetindo o que os pais dizem. Os pais que falam corretamente, a criança fala corretamente. E ela vai aumentando o vocabulário diariamente e até o ponto de acumular o número de vocabulário suficiente para conseguir se comunicar. É claro que, como a criança, os nossos alunos começam errando, mas aquela correção diária, né, consistente, sistemática, faz com que ele aprenda sem que o foco seja a gramática. Ele usa toda a gramática enquanto está ali conversando na sala de aula e sendo corrigido e monitorado pelo professor. Essa é a principal reclamação dos adultos, não é, Lisandra? O não conseguir se expressar. Aqui ele começa a falar desde o primeiro dia, repetir as frases simples, todo dia as mesmas, até que ele solte. Sim, sim. Essa é a grande diferença. Os alunos ficam surpresos. A grande maior parte dos alunos já tentaram estudar inglês em 2, 3 ocasiões diferentes e muitas vezes eles querem começar do início, desde o primeiro dia de aula, do primeiro livro, para que ele perca a inibição, para que ele pegue todo aquele conhecimento que ele já tem e volte e foque para o ganho de fluência, para a desenvoltura do falar, que são coisas diferentes. Você pode ler e escrever em inglês e não consegue falar uma palavra. Se o seu treinamento, se toda a sua experiência com a língua não foi voltada para a comunicação verbal. Né? E a experiência que você ganha falando é totalmente diferente do que escrevendo e lendo. Letícia, quem fala escreve, porque aqui a gente está falando da conversação, mas também ensinamos a ler e escrever, só que a prioridade é a conversação. Porque a leitura e a escrita, nós temos ferramentas, oferecemos ferramentas para os alunos fora da escola, onde ele pode estudar sozinho, onde ele pode treinar em casa. Hoje, com a internet, ele tem 1000 recursos, além do que é oferecido pela The House. Mas o que ele vai fazer aqui, o que a gente prioriza aqui, é o que ele não tem em casa. Um professor estimulando para que a repetição, e não só a repetição, que ele use aquela palavra, aquele vocabulário, que ele amplie o vocabulário dele, que ele fale desde o início com perfeição, que ele não crie vícios de linguagem e vícios de pronúncia. Então é muito simples. Parece estranho dizer, mas se a gente pensar bem, o analfabeto fala. Né? A gente vai ensinar o nosso aluno, vocês aqui, a falar e escrever também. Mas o analfabeto fala. Então, assim, ele fala porque ele fala, ele pratica. Ele ouve e responde. Ele ouve e responde. Então, todo mundo é capaz de aprender inglês. Eu digo que o inglês é uma das línguas mais fáceis de ser aprendidas, comparado ao português, a gramática do espanhol, As línguas orientais. Sim, sim. Então, se você se considera ainda não apto a aprender o inglês, é porque você quer aprender a falar o inglês, é porque você ainda não está aprendendo da maneira certa. Voltando, focando no seu objetivo, que é a fala. Eu faço inglês aqui e eu já visitei o site várias vezes para treinar várias palavras e realmente o autor do método, ele usa palavras diferentes, ele vai mudando, tem todo um esquema próprio para sua mente abrindo em relação ao inglês e você ir aprendendo coisas diferentes. Esse método é fantástico mesmo, Versa. O nosso aluno começa aqui no início, ganhando vocabulário desde o primeiro dia de sala de aula, só que o nosso objetivo, além de ampliar o vocabulário dele no início, é fazer com que ele não pense em português para falar. Então a gente não dá tempo de traduzir e ele fica ali, né, bem direcionado e bem dirigido pelo professor. Conforme os meses vão passando, e aqui as coisas acontecem muito rápido, porque são 20 aulas por semana, as aulas são diárias, quando ele atinge ali 6 meses, a metodologia começa a mudar um pouquinho o formato, fica mais aberto, ele começa a arriscar as próprias respostas, mas ele já está ali totalmente familiarizado com a língua, ele já está acostumado a falar inglês e se escutar falando. Os mais extrovertidos
extrovertidos vão falar mais rápido, porque eles não têm vergonha de errar, eles se expõem mais. Os mais tímidos, eles demoram um pouquinho mais, cada um tem o seu tempo, mas eu sempre falo para os alunos, você sabe mais do que sabia ontem, né? O erro faz parte do aprendizado também. Muito gostoso. E aí você vai conseguir entender melhor o que acontece no nosso mundo, porque quase tudo acontece em inglês, né, Lisandra? E depois que você sabe inglês, né, o mundo se abre mesmo. Você pode ir para qualquer lugar, você pode aproveitar várias oportunidades que você não aproveita em qualquer viagem, conhecer pessoas, mesmo não estando fora, né, num país de língua nativa inglesa, mas as oportunidades são imensas de conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. E você chega até um pouco a se acomodar em relação a outras línguas, porque você se comunica em inglês onde quer que você vá, né?